grande oração impactante e as pessoas em casa estão sendo renovadas, restauradas pelo Senhor Jesus através desse momento de fé, através desse momento de milagre. A expectativa é vida, cura, libertação, milagre. Sabe, meus irmãos, estamos vivendo grande tribulação na área da saúde sobre a terra, um caos terrível na economia mundial. Os países estão devastados, aeroportos parados, aviões sem voar, sem atingir espaço aéreo. A poluição sonora diminuiu 80%, o ar está mais puro, as empresas pararam de soltar as suas fumaças tóxicas, né? Dessa forma. E a Terra está vivendo um caos. Não bastasse um coronavírus, um vírus mortal, um vírus letal, um vírus invisível, a qual ninguém vê. Segundo dizem os médicos da China, é um vírus que se propaga de corpo a corpo, no toque da mão, no espirro das narinas. Na verdade, é a mão de Deus sobre a raça humana, porque o homem se diz ser sábio ao seu próprio entendimento, ser inteligente, e fala que não haverá arrebatamento, Deus não existe, que o homem veio do macaco, e aquela história do Big Bang. Tudo isso aí, meu irmão, eu quero saber onde fica agora. Viu, pastor? Pastor Eduardo, evangelista é pastor. É, pastor. Dessa forma. Onde é que fica agora o dinheiro dos poderosos, né? Eita, Jesus. Onde é que fica agora a fama dos reis, dos príncipes? Onde é que fica agora o poder da Rússia? Verdade. Onde é que fica agora o império da Grécia? Diante de uma doença tão pequena, que nem diz a China, tão simples, mas tão grande e terrível em matar. Onde a única coisa que criaram para evitar é o álcool gel e a máscara. Isso relaciona-se a um tratamento de saúde. Mas eu quero dizer para você que nem máscara nem gel evita o vírus. A verdade que vai evitar o coronavírus te matar é você ter a presença de Deus. É Ó, maravilha. É ter a presença do Espírito Santo. É ter o sangue de Cristo correndo nas veias. É forte. E se tiver em pecado, Deus até permite que o corona te atinja. Eita, Se Jesus. arrepender durante o tratamento, papai pode te curar. Ou não. Se não curar, vai arrebatar, levar o seu servo para o paraíso, para guardar a terra. Como muitos pastores já estão sendo afetados. Pastor. Muitos pastores estão sendo afetados pelo vírus. E se dizia alguém por aí que eu vi na internet que o vírus não atacaria os cristãos. Engana-se você. Estamos vulneráveis, né? E todos nós somos vulneráveis a esse vírus. Pode atacar crente, pastor, bispo, apóstolo, até aquele que é banhado de ouro. Não tem problema. Toda a raça humana que é vulnerável, que respira com os pulmões, está sujeito, então, a... Como é que chama? Inalar essa praga, né? E então, ser... tem uns que são curados. Tem uns que são curados, o vírus não consegue matar, porque as células... Como é que se explica aí, pastor? A imunidade. A imunidade o sistema de defesa do corpo. Está bem elevado, né? Saudável, então ele consegue destruir as células que o antivírus, o vírus, né? Exatamente. O vírus deixa dentro do corpo. Segundo dizem que o vírus entra no corpo, né? Como é que é? Como é que é o processo? Ele entra, morre. Exatamente. E ele é transmitido por uma pessoa que está infectada com o vírus. E esse vírus fica 4 dias alojado nas suas cordas vocais até descer para os pulmões. E primeiro ele fica na garganta. Isso. Primeiro ele se aloja na garganta e depois ele desce para os pulmões, onde efetua a inflamação pulmonar. É isso? Exatamente. Levando a óbito. Então, só Cristo é que tem o poder de guardar. Já ouvimos relatos de algumas pessoas foram mortas, conhecidas nossas. Pessoas foram mortas, não suportaram, né? Mesmo entubadas, mas não entubadas, enterradas. O terrível dessa doença, Aleluia! pastor Eduardo, é que não dá direito a velório nem despedida. Muito triste, pastor Zaqueu. É pior do que a guerra do Irã, né? Morre mais gente do que a guerra do Irã. Então é cuidado, irmãos. Temos que se cuidar, se guardar. Eu tenho na minha mente uma coisa, eu não sei se é fantasia que eu criei ou uma realidade. Felizes os que vencerem o coronavírus.
Verdade. Com certeza. Por quê? Porque é uma doença que a medicina não tem cura. Se a medicina não tem cura, então toda a raça humana está vulnerável a morrer. É claro, é evidente que dizem que a China não tem mais. Né? Dizem que a China controlou a questão do índice de infectados. Parece que a quarentena acabou, voltou à normalidade, mas as empresas e shops quebraram na China. Diz que muita gente quebrou, não tem mais venda. E a obrigação do uso de máscara lá ainda é o álcool gel. E só sai uma pessoa por vez de casa. Mesmo não tendo mais mortos, mesmo não tendo mais índice de infectados. Mas o medo chinês é devastador. Com certeza. Então, um país de ditadores está com medo de um vírus ocasionado por eles mesmos. Uma praga que começou lá nesse país onde desrespeita os animais que Deus criou sobre a terra, comem animais. Eu fico pensando como é que esse pessoal é tão bonito daquele jeito, saudável, pele limpa, e come tanta desgraça. Eles comem um cachorro vivo, rapaz. Eu vi no vídeo, o cachorro fica girando e abre o bicho no meio, tira os fatos fora e assa na hora, come na hora o cachorro. Meu Jesus. É terrível. E os morcegos? Imaginou comer morcego, rapaz? Comer rato? Irmãos, para mim isso aí é uma blasfêmia à natureza humana. Com certeza. Por isso que vem a consequência, que nem diz o pastor Rubens, a natureza está reagindo contra os próprios seres humanos. A natureza está respondendo eles, dizendo assim, que vocês não são maior do que nós somos primeiro que vocês. Deus fez primeiro a natureza humana, depois fez o ser humano. Então o pecado do homem está trazendo consequências devastadoras, e vai trazer mais ainda. Não é nada mais do que o pecado do homem. Então, quando Adão e Eva pecou, houve esse choque na natureza, né? Com certeza. Um choque terrível que até hoje a natureza geme. Segundo diz os historiadores que as flores não tinham espinho, né? Diz que não broiava o espinho, mas depois que Adão e Eva pecou, parece então que a natureza ficou chocada com o impacto do mal que entrou, que a natureza não tinha maldade. Né? A terra foi amaldiçoada, né? É, a maldição que desceu sobre a terra, né, pastor? Por causa do pecado. Por causa do pecado do homem. Olha, eu fico pensando assim, já que estamos aqui com o pastor, vamos falar um pouco, o clamor será diferente hoje, já que houve um extenso clamor inicial aqui, que sacudiu o trono do diabo e mandou os demônios para o inferno. Então, nós vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo no século XX. 21, não é isso? Século 21. O século 21. Sabe, é muita coisa que a mídia não informa, porque a mídia, ela sabe que ela tem um poder de manipular as pessoas, a mídia. Então, se ela informar tudo isso que nós vamos informar agora, as pessoas chegariam a Deus mais rápido. Na verdade, elas informam para as pessoas o medo, a morte, o pânico. É o que a mídia traz hoje, é só isso. Por isso que tem pessoas depressivas, né, pastor Eduardo? Com certeza. Pessoas com depressão, pessoas com medo. Por quê? Porque só passa morte. Morreu tantos, morreu tantos. Não divulga quantos foram curados, mas é morte. Morreu tanto, aumentou tanto, vai tanto. Aí, então, as pessoas que são mais frágeis, a mente vai ficar abalada. A imunidade baixa, né? E aí a pessoa está bonzinha, mas de repente o coronavírus encontrou ele. Diga misericórdia. Existe, pastor Zaqueu, todo um sensacionalismo, né? Também tem isso. Acerca desse coronavírus, porque as mídias brasileiras só divulgam as pessoas que morrem, né? Que vão a óbito devido a essa pandemia. Mas se nós pegarmos as estatísticas, os dados da Secretaria de Saúde, os números dos recuperados da Covid-19 são 9 vezes maiores do que as pessoas que morrem. Que morreram. Então essa é a razão. Mas a mídia não fala disso. Não fala disso. Então essa é a razão que eu quero passar para os irmãos que estão ouvindo a rádio agora, que estão assistindo aqui a live também, né? Em nome de Jesus. Apesar do nosso telefone não estar bem colocado. Mas estão acompanhando aqui. Preste bastante atenção. Morrem pessoas mais com doenças, pastor Eduardo, de cigarro do que coronavírus, não morre? Com certeza. Quer dizer, morrem mais pessoas com AIDS do que o coronavírus, não morre? Morre, muita gente. Quer dizer, existem doenças que estão matando pessoas no mundo inteiro, mas que essas estatísticas não são relatadas. Mas, na verdade, o que traz hoje a mídia, o foco da mídia hoje, é o coronavírus.
Eles trazem pânico, medo à população mundial. Mundialmente falando, as pessoas, sabe, não é só a mídia do Brasil, é a mídia mundial, né? Que trazem pânico e medo. Parece então que a mídia da China, é oriental que chama? Mídia oriental. A mídia oriental, parece que lá é proibido falar sobre isso agora. Diz que lá eles querem um novo recomeço, uma nova história, estão proibindo falar sobre, né, essa devastadora doença, agora eles estão seguindo a ordem normal. E o Brasil não, o Brasil continua batendo fortes, né? A Itália também parece que minimizou mais. Mas o que queremos falar nessa noite é que tudo isso aí é princípio de dores. Dores, consequência do pecado, né? Quero mandar um alô aqui para a irmã Valdênia, ela está ouvindo pelo Radiosnet, lá em São Paulo. Deus abençoe. Valdineia, irmão Valdineia, eu esqueci, errei o nome da irmã aqui, é Valdineia, lá em São Paulo, está ouvindo lá. E você que está ouvindo em casa agora, mande a sua opinião pelo WhatsApp 859-8922-9930. O que você acha? O coronavírus é uma doença do fim do mundo ou só o começo de dores? O que você fala? Sua opinião, deixa uma palavra para nós aí, em nome de Jesus, com relação a essa questão polêmica mundial, né? Se fosse só nacional, tudo bem, mas é mundial, né? Uma questão mundial, onde as pessoas têm muita dúvida, né? Tem gente em casa com dúvida. Será que vai acabar? Será que passa? Ou Jesus vai voltar agora, durante essa quarentena? Será que... A maior pergunta dos evangélicos hoje é se as igrejas vão abrir de novo, né? A maior pergunta fica na cabeça dos evangélicos. Existe essa preocupação, né? Uhum. Pastor Zaqueu, nós estamos tratando aqui um assunto bastante oportuno e pertinente nos nossos dias. Nós estamos vivendo, como já falado, um tempo de calamidade na saúde mundial, não somente no Brasil, mas em mais de 65 nações que foram afetadas por esse vírus, por esta pandemia, dado a velocidade com que essa doença se propaga e se espalha. Nós estamos vivendo um tempo de tensão, um tempo de medo. Nós estávamos aqui conversando, eu, pastor Zaqueu, e a sua esposa, pastora Andréia, devido ao medo, ao pânico causado por esta pandemia, tem se desencadeado outras doenças, outros transtornos, até psicossomáticos, né? Doenças psicológicas. Tem pessoas que estão adoecendo, pastor Zaqueu, só de tanto ouvir notícias ruins. Lá na minha casa, graças a Deus, até a televisão queimou. Ô, glória! Eu não sei que mistério foi esse. Aleluia! Graças a Deus, né? Do nada, pastor Zaqueu, a televisão queimou. Foi Deus! Eu já estava decidido a não assistir mais jornal, porque só passa tragédia. Meu Deus! Só as estatísticas dos jornalistas, só quem morreu, morreu tantos. Eu não assisto mais jornal. Eu parei de assistir jornal por conta disso. E esse pânico tem desencadeado outras enfermidades, como a depressão, que é o mal do século. Depressão, né? Que é uma doença na alma, uma doença nos sentimentos, o transtorno de ansiedade, como as pessoas estão proibidas de circular nas ruas, proibida se aglomerar, e por causa dessa quarentena, né, decretada pelos governos, as pessoas devem ficar dentro da sua casa, aí vem a ansiedade. Então, tudo isso é cumprimento das Escrituras Sagradas. Eu tenho um texto bíblico para nós lermos, Amém. No Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 24, né? O pastor Zaqueu nos lançou aí uma enquete, uma pergunta bastante interessante, né? Ok. E a pergunta de centenas e milhares de pessoas. Mateus capítulo 24, a partir do 1º, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Eita. Vamos lá. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister, ou seja, é preciso, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim.
No 7 ele continua falando sobre alguns sinais. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aleluia. Se nós observarmos bem a pergunta do nosso querido pastor Zaqueu, esse verso de número 8 do capítulo 24 de Mateus já traz a resposta da pergunta. Diz a Bíblia Sagrada aqui, queridos, em Mateus capítulo 24, que Jesus estava saindo do templo e os seus discípulos se aproximam de Jesus, estavam estupefatos, estavam admirados com a estrutura do templo, com toda aquela construção suntuosa. E o templo, para quem não sabe, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Herodes o Grande, né, havia reconstruído esse templo e adicionado um mármore branco. Então isso estava chamando a atenção dos discípulos e eles estavam maravilhados, dizendo: mestre, olha que estrutura linda, olha que arquitetura fantástica. Aí Jesus vai lançar uma profecia dizendo: não vedes tudo isso? Esse templo que levou aproximadamente 46 anos para ser construído pelo grande Herodes, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aleluia. Quando Jesus profetiza a destruição do templo, pastor Zaqueu, uma curiosidade aguça a mente e o coração dos discípulos. Ele acabou de falar que o templo que o Herodes construiu 46 anos para construir uma das 7 maravilhas do mundo antigo será destruído. E Jesus sai dali do templo. Jesus está indo agora para o Monte das Oliveiras. Quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, os discípulos não conseguem segurar a curiosidade e fazem a seguinte indagação: quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus começa a falar de alguns sinais que seriam um despertamento, que evidenciariam, que prenunciaria que a sua vinda estava para acontecer. Primeiro, Jesus vai dar uma advertência, um alerta aos seus discípulos e, consequentemente, a todos nós. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Ou seja, muitos vão aparecer se autodenominando o Cristo. Glória a Deus. E quando nós vamos para a epístola de João, João vai dizer: filhinhos, é já a última hora, e como vistes que veio o anticristo, e hoje já muitos se têm se tornado anticristos. Vejamos, queridos, que no período dos apóstolos, na igreja primitiva, já havia muitos anticristos, homens que se levantavam contra Cristo, homens que se levantavam contra o que a palavra de Deus ensinava. É um sinal de que Cristo está voltando. O anticristo, pastor Zaqueu e pastor Andréia, ainda não se manifestou no cenário da política mundial, porque há um que o resiste. Se nós abrirmos as nossas Bíblias, na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda epístola, no capítulo 2, a partir do versículo 3, vai tratar sobre o cenário em que o anticristo se manifestará na terra. Meu Deus. O que aconteceu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2? Alguns cristãos judaizantes forjam um documento falso, dizendo para os irmãos da igreja de Tessalônica que essa epístola, esse documento havia sido escrito por Paulo. E os irmãos estavam perplexos. Por quê? Porque nessa epístola, pastor Zaqueu, estava dizendo que o dia do Senhor, a sua vinda, já havia acontecido. E os irmãos ficaram todos assustados. Eles ficaram atemorizados. E agora? Se o dia do Senhor já aconteceu e os mortos em Cristo não ressuscitaram, e nós ficamos. Então um pânico, um medo, um assombro paira sobre aqueles irmãos. E Paulo chega e começa a repreender os irmãos. Amados, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Ou seja, não deixem ser persuadidos de forma simples. Meu Deus. Vocês precisam ter cuidado. Eu não escrevi carta nenhuma, eu não escrevi documento nenhum. E sobre esse assunto, acerca da vinda de Cristo, eu já havia tratado convosco. Eu já havia falado a esse respeito. E o dia do Senhor não virá sem que antes,
Olha alguns sinais que Paulo vai falar também, que antecedem o arrebatamento da igreja. Vem a apostasia. O que é apostasia? O abandono consciente da fé e da doutrina bíblica. Uma pessoa que acredita, pastor, em todas as doutrinas bíblicas, salvação, santificação, regeneração, justificação, e essa pessoa, ela desconstrói, ela passa a desacreditar em tudo aquilo que ela acreditava. Meu Deus. E esse é um dos sinais que estão se cumprindo em nossos dias, que estão sinalizando e mostrando que Cristo não tarda a voltar para buscar a sua igreja. E outro grande sinal é a chegada do anticristo. Porém, Paulo vai dizer, há um que o resiste até que do meio seja tirado. Glória a Deus. Observemos bem que há uma resistência que impede a manifestação e a chegada do homem do pecado. Quem resiste à chegada do anticristo, irmãos? O Espírito Santo, através da atuação da igreja na terra, através da pregação do Evangelho, é quem bloqueia, é quem resiste à manifestação do anticristo. Louvado seja Deus. Mas quando a igreja, a noiva escolhida, for arrebatada, então se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição, a qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. Ele vai se manifestar, vai dizer assim, pastor Zaqueu, eu tenho a paz para a terra. Eu tenho uma ordem para a desordem. Eu tenho um equilíbrio para o caos que a terra vive. Mas antes de tudo isso acontecer, alguns sinais terão que se cumprir. Verdade. Jesus disse também, pastor Zaqueu, que haveria guerras e rumores de guerras. Nação contra nação. E quando eu falo sobre esse sinal chamado guerra, nós nos reportamos para o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, no capítulo de número 6. No capítulo 5 diz a Bíblia que João tem uma visão de um livro selado com 7 selos. E ninguém na terra, nem debaixo da terra, nem no céu, se achou digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de ler o livro e nem de abrir os seus 7 selos. No capítulo 6 diz a Bíblia que um ancião disse, João, não chores, eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Eita, quando João olha, não vê leão, vê cordeiro. Interessante, é um mistério, né? E quando o primeiro lacre do primeiro selo é aberto, diz a Bíblia que um cavaleiro montado em um cavalo branco aparece. Quem é esse cavaleiro? Representa o anticristo. Veja que esse texto de Mateus capítulo 24 e esse texto de Apocalipse capítulo 6, eles estão em consonância, eles se